Todos vêm acompanhando a grave crise hídrica pela qual o Brasil está passando. Não preciso trazer aqui dados e estudos científicos sobre a falta de água para comprovar o que vou dizer a seguir. O Brasil inteiro já está sentindo esse problema e já percebe como ele é urgente. A crise hídrica já afeta 5 das maiores regiões metropolitanas do nosso país. Desde o ano passado, venho alertando esta casa sobre esta questão. Por isso, realizamos, inclusive, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, CDR, como presidente, uma audiência pública sobre o caso específico da bacia do Rio São Francisco. A partir dessa audiência, apresentei um projeto de lei sobre o qual falarei mais adiante. Primeiramente, quero salientar 2 aspectos que estão envolvidos nessa crise hídrica. O primeiro aspecto envolve a questão federativa e a gestão dos recursos hídricos. No ano passado, a escassez de água desencadeou um conflito entre os municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo e entre os próprios estados, pelas águas da bacia do Rio Paraíba do Sul. No conflito intervieram os órgãos do governo federal, como a Agência Nacional de Águas, ANA, e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Os jornais chegaram a falar em guerra da água. O que ocorreu entre São Paulo e Rio de Janeiro, na bacia do Rio Paraíba do Sul, também ocorre na bacia do Rio São Francisco e em tantas outras bacias que vêm passando por uma acirrada disputa pelo uso da água. É preciso que todos percebamos que o problema de água tem 2 lados. Um é a redução no volume das águas e o outro é a deterioração de sua qualidade. A redução de volume não é causada apenas pela falta de chuvas, é causada também pelo consumo da água na irrigação, nas indústrias e no abastecimento das cidades. A deterioração da qualidade, por outro lado, tem como causas as diversas fontes de poluição e a degradação ambiental das áreas de vegetação das margens e dos mananciais. Tudo isso interfere diretamente na disponibilidade ou na escassez da água. De nada adianta focar apenas em um dos fatores. O administrador público não pode olhar para o céu e querer culpá-lo pela falta de água. É preciso ter um olhar para o todo, agir com urgência e ter responsabilidade para enfrentar cada um desses fatores. Isso demanda gestão eficiente e integrada em termos setoriais e federativos. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar é a escolha das prioridades. A escassez hídrica atual tem evidenciado a toda a população, inclusive a que vive nos grandes centros urbanos, que somos dependentes de uma boa gestão de nossos rios e mananciais. Nas cidades, a redução da quantidade e deterioração do preço da energia ou até da falta de energia elétrica. No entanto, quem vive às margens de um rio e precisa dele diretamente para sobreviver, compreende há muito tempo a importância da quantidade e da qualidade das águas. Estou me referindo às inúmeras comunidades ribeirinhas que existem pelo Brasil, que dependem das águas para questões mais elementares do cotidiano. São os pescadores artesanais, que abastecem a mesa das comunidades locais. São os pequenos agricultores, que utilizam as águas para a irrigação. São os comerciantes, os empreendedores e a própria comunidade, quando beneficiados pela existência de atrativos turísticos que geram emprego e renda. Todos esses benefícios ficam comprometidos quando a vazão de um rio é reduzida para garantir que a água seja usada apenas para outras finalidades. Não estou me referindo a uma redução periódica e natural, resultante da alternância das cheias
e das vazantes, mas de uma redução provocada pelo homem. Quando o poder público autoriza, por exemplo, o setor elétrico a reduzir a vazão de um rio para armazenar água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, toda a cadeia produtiva jusante das barragens é afetada. Para se ter uma ideia, no ano passado, a vazão mínima praticada em Sobradinho e Xingó, no Rio São Francisco, e aqui eu estou falando sobre o Nordeste, chegou a 1.100 metros cúbicos por segundo, abaixo da vazão mínima de 1.300, que é a vazão exigida. Essa redução provocou consequências graves, senhor presidente, muitas vezes irreversíveis, no submédio e no Baixo São Francisco, regiões que englobam 4 dos 5 estados banhados pelo rio, o estado de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. A Agência Nacional de Águas acabou de prorrogar por mais um mês a redução temporária da descarga mínima de água dos afluentes dos reservatórios do Rio São Francisco, preocupando ainda mais os ribeirinhos que vivem na região do Baixo São Francisco. A situação hídrica na região é dramática e pode ficar ainda pior, prejudicando quem mais depende diretamente das águas do Baixo São Francisco, na região do Baixo São Francisco. Este é o período mais longo de redução, em que a vazão não passa de 1.100 metros cúbicos por segundo. O mais grave é que a Chesf quer reduzir ainda mais a vazão de 1.100 metros para 900 metros cúbicos. Ou seja, estão fazendo com que o ônus da falta de água recaia apenas nos mais fracos, na população mais pobre, que depende do rio para sobreviver. Cheguei a fazer um apelo desta tribuna para que os órgãos competentes do governo federal promovessem a regularização da vazão das águas do São Francisco. Posteriormente, realizamos uma audiência pública no âmbito da CDR, provocada por mim como presidente, e a partir deste evento, apresentei um projeto, o PLS número 265/2014, que busca ampliar a participação da sociedade e democratizar a gestão dos recursos hídricos. Não estou aqui ignorando a importância da energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Também não estou negando, senhor presidente, a necessidade de se garantir o uso múltiplo das águas. Ao contrário, esse é um princípio fundamental da Política Nacional de Recursos Hídricos, que quero assegurar que seja cumprido. Por isso, o projeto que apresentei, o 265/2014, trata de 2 aspectos da crise hídrica, que já abordei nesse pronunciamento: a gestão dos recursos hídricos e a escolha de prioridades. O objetivo principal do projeto é estabelecer que o Comitê de Bacia Hidrográfica seja previamente consultado sobre o aumento ou a redução da vazão dos rios sobre os quais o órgão atua, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. E que o colegiado seja responsável pela definição do cronograma e das etapas de redução ou aumento de vazão, tendo em vista a preservação do uso múltiplos das águas e a conciliação dos objetivos dos usuários. A Constituição Federal determinou em seu artigo 21, inciso 19, que compete à União instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Atualmente, os órgãos que definem os níveis de vazão dos reservatórios das hidrelétricas são basicamente a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, o Operador Nacional do Sistema, ONS, em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Em alguns casos também participam o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Onde fica a população nesse processo decisório? Onde estão os representantes da sociedade civil?
os grupos sociais diretamente afetados, os pequenos e médios empresários, os pescadores, os agricultores. Onde estão os prefeitos municipais ribeirinhos? Na verdade, esse conjunto de pessoas interessadas estão em um órgão de representação chamado Comitê de Bacia Hidrográfica. O comitê reúne representantes do setor público e do setor privado, sendo que a representação dos poderes executivos da União, estados e municípios é limitada à metade do total dos membros. O setor privado é representado pelos usuários das águas e pelas entidades civis e recursos hídricos com atuação comprovada na área da bacia. Ora, é fundamental, senhor presidente, que o Comitê de Bacia Hidrográfica participe da definição de prioridades para o uso das águas nas bacias onde estejam instalados. É fundamental que ele seja um órgão responsável pela mediação dos conflitos, nos processos de alteração da vazão dos rios, naturalmente com a participação dos demais órgãos interessados. A Lei 9.433, de 97, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, atribuiu aos comitês de bacia exatamente essa função mediadora. Uma de suas competências é arbitrar, primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Ou seja, os comitês de bacia foram instituídos como órgão próprio de gestão e mediação de conflitos. Existe uma razão para isso, é que os comitês de bacia são a instância em que a população está representada. É a instância democrática, participativa, que pode tomar decisões com legitimidade. Senhor presidente, para encerrar, é no âmbito dos comitês de bacia que deve estar o processo de mediação dos objetivos prioritários. Volto a repetir. Como já mencionei, nos comitês participam a União, os estados, os municípios, de forma paritária com a sociedade. Tenho certeza de que é no diálogo respeitoso e produtivo entre todos os interessados que os objetivos poderão ser conciliados e o uso múltiplo das águas poderá ser assegurado e a diversidade de interesses contemplados. Senhor presidente, eu peço, na forma do regimento, senhor presidente, peço a Vossa Excelência, na forma do regimento, a inclusão integral deste discurso nos anais dessa Casa, como também os documentos que acompanham esse pronunciamento. Agradeço a Vossa Excelência.